Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de geografia. E aí, vou perguntar para vocês, como é que foi? Vocês conversaram com o adulto que mora com vocês ou com os adultos que moram com vocês e perguntaram a eles do que eles brincavam quando eles eram crianças? Como é que eram essas brincadeiras? Vocês chegaram a perguntar? Ah, não acredito, né? Tinha que perguntar. Tá aí uma boa chance de vocês descobrirem como é que funcionavam as brincadeiras no passado, né? E algumas brincadeiras existem até hoje. Só que às vezes a gente não brinca porque a gente está focado naqueles brinquedos eletrônicos que nos fazem ficar dentro de casa, né? E agora, claro, agora a gente está vivendo um momento em que a gente precisa mesmo ficar dentro de casa. Mas, se você ainda não fez essa pergunta, hoje eu vou começar falando da tarefa de casa para a aula de hoje, tá certo? Veja bem, o nosso livro, ele propõe uma coisa muito interessante. Olha lá, com a lupa na mão. Tem a ver com a tarefa que eu pedi para vocês fazerem na aula passada, né? Uma era vocês desenharem a brincadeira favorita de vocês e a outra era conversar com o adulto, né? Com os adultos da família para descobrir do que eles brincavam. Lembra? Então, pois bem, se você ainda não fez isso, você vai ter a segunda chance. Se você já fez, você vai poder preencher ainda com maior facilidade essa entrevista, né? Mas vale a pena você, mesmo que você já tenha feito essa pergunta para o vô, para a avó, para o tio, para a tia, seja para quem for, vale a pena você retomar a pergunta e registrar agora as respostas, né? Você vai fazer uma entrevista. Lembrando que entrevista também é um tipo de texto, né? Também vai conter informações, né? Vai conter ideias, não é verdade? E para vocês ainda, essa entrevista vai funcionar como uma pesquisa, né? Para vocês conhecerem brincadeiras que talvez vocês não conheçam, tá bom? Então vamos lá. Diz assim: utilize as questões a seguir para entrevistar um adulto da sua família. Então você vai pensar em um adulto. Claro, se você quiser fazer a brincadeira com mais de um adulto, não tem problema. Pode fazer, mas tem que ter pelo menos um adulto, tá bom? E daí olha só, o que vocês vão fazer então? Vão colocar lá primeiro qual é o nome do entrevistado. Gente, isso daqui é um trabalho de pesquisador mesmo, tá certo? Então, é a chance que vocês têm de começarem a desenvolver essa habilidade de pesquisador. Aliás, em todas as aulas que nós já estivemos juntos, né, em vários momentos eu falei para vocês disso, né? Que ser pesquisador não é só quando eu for adulto, né, e optar por ser um cientista, por exemplo. Não, eu como aluno, eu como indivíduo, posso ser um pesquisador. Toda vez que eu vou em busca de uma resposta para uma pergunta que eu não sei, eu estou sendo um pesquisador, eu estou fazendo uma pesquisa. A pesquisa eu posso fazer pela internet, eu posso fazer no livro, eu posso fazer na revista, eu posso fazer uma pesquisa de campo. E nesse momento, vocês vão fazer uma pesquisa através de uma entrevista com a pessoa. Então, vocês vão colocar aqui o nome dessa pessoa. Importante saber quem foi que forneceu esses dados para vocês, né? Vão colocar o nome. Aí vocês vão colocar a faixa etária dessa pessoa. O que é faixa etária, professora? É quantos anos ela tem, né? Opa! É quantos anos ela tem. Então, ela tem entre 41 e 50 anos, né? Ela tem entre 51 e 60 anos, a idade dela, por exemplo. Se ela tem 47 anos, será que ela tá aqui ou ela tá aqui? Se ela tem 47, ela tá entre o 41 e os 50, não é verdade? Se ela tem, por exemplo, 52, ela vai estar entre o 51 e o 60. E se ela tiver mais de 60, se ela tiver 61 ou mais, ela vai se encaixar no terceiro grupo, tá? Então você vai ter que perguntar o nome da pessoa, registrar corretamente, porque ninguém gosta de ter o nome escrito errado, ninguém. E também vai ter que perguntar qual é a idade dela e ver em que quadro, em que grupo de idade, em que faixa etária tá a idade que a pessoa tem, certo? Aí em seguida, você vai perguntar para ela assim: você costumava brincar muito ao ar livre? Essa é a pergunta que vocês vão fazer para a pessoa, né? Será que ela brincava muito ao ar livre, né? Muito no ambiente externo? Será que ela brincava muito na rua, muito no jardim, muito no parque? Né? Você vai perguntar, né? Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é: de que eram feitos os brinquedos? Então, os brinquedos com os quais ela brincava. Do que eram feitos esses brinquedos? Né? Eram feitos de material reciclável? Eles eram feitos de madeira?
Eles eram feitos de metal? Eles eram feitos a partir dos objetos que a mãe tinha na cozinha? Não sei, né? Você vai perguntar, a pessoa vai dizer e você vai registrar aqui do que eram feitos esses brinquedos. E lá no número 5, você vai perguntar: qual é a sua opinião sobre as brincadeiras e os jogos praticados pelas crianças atualmente? Então você vai perguntar para esse adulto: o que você acha desses jogos e dessas brincadeiras que as crianças brincam hoje em dia? E aí a pessoa vai dizer para vocês o que ela acha. E lembra, gente, uma coisa muito importante: quando eu estou fazendo uma pesquisa, quando eu estou fazendo uma entrevista, não vale o que eu acho. O que eu acho enquanto pesquisador é o que eu acho, fica para mim. Eu não posso interferir na resposta que a pessoa me der. Mesmo que a pessoa me dê uma resposta que eu não goste muito, eu não posso mudar a resposta dela. Eu tenho que registrar a resposta dela, mesmo que essa resposta não seja a resposta que eu queira. Tá certo? Isso é importante para que a pesquisa ela tenha uma validade, né? Para que ela seja verdadeira, para que ela seja uma pesquisa de validade, uma pesquisa verdadeira, uma pesquisa que não tem erro de informação, né? Não tem mistura de opiniões, tá certo? Então, isso aqui é importante. Olha lá. E ali, né, olha ali, ó, tá vendo qual é a sua opinião, né? Daí tem ali até um desenho muito interessante que o nosso autor do livro coloca, né? Que tem ali provavelmente os avós, né? Ou pessoas mais idosas, né? E olha, tem um monte de criança aqui, ó, sentada conversando com eles, né? Muito provavelmente perguntando como é que as coisas funcionavam quando eles eram crianças, né? É muito interessante, a gente descobre muita coisa legal a gente descobre, tá bom? E aí, a gente vai entrar lá nas brincadeiras e jogos tradicionais. Muito provavelmente, essas brincadeiras e esses jogos tradicionais vão ser citados pela pessoa que você entrevistar, tá certo? Diz lá. Observe atentamente os objetos a seguir. Eles são brinquedos muito tradicionais no Brasil todo, tá? De modo geral, se conhecem esses brinquedos. Então, olha lá. Com a ajuda de um adulto, descubra o nome dos brinquedos ou das brincadeiras a seguir. Então, essa atividade aqui, nós vamos fazer juntos, tá bom? Então, olha lá. Esse brinquedo aqui feito de madeira, ele é muito engraçado. Ele tem um cordão e qual que é a ideia? Essa bola aqui, ela tem um furo. Estão vendo que ela está encaixada naquele bastão? A ideia é você jogar a bola e a bola ter que entrar naquele furo. É esse brinquedo aqui. O nome desse brinquedo é bilboquê. Olha como que a gente escreve o nome deste jogo. Olha lá. Esse é o nome desse brinquedo aqui, ó. E que vocês vão registrar aqui nesse retângulo, tá bom? O outro é aquele que a professora às vezes confunde o nome, né? E troca o E pelo I, mas agora que tá bem fresquinho na minha cabeça, né? Eu não vou esquecer tão cedo. Pode ser que mais lá na frente eu me confunda de novo, mas agora não vou confundir. É o peão. Olha lá, é o peão. Então, registra lá o nome peão. Depois do peão, né? Eu vou ter esse outro aqui, ó, que é muito legal esse brinquedo. Olha aqui, ó. Esse brinquedo são vários palitos, várias varetas e a gente joga as varetas. E aí você tem que tentar tirar as varetas sem fazer com que as outras se movimentem, né? O nome desse jogo é Pega Varetas. Então vamos lá. Pega, tracinho, varetas. Olha lá, pega varetas, ok? E aí a gente vai chegar nesse outro aqui, né? Que eu particularmente, eu como professora, não conheço esse brinquedo aqui, tá? Mas ele é um brinquedo tradicional e muitas pessoas devem conhecê-lo, né? Eu não, mas quem sabe a pessoa que você está entrevistando não conheça, né? Esse brinquedo, a gente chama ele de bolim bolacho. Olha só. Tá certo? Esse é o nome deste brinquedo aqui.
ok? E ali ele vai falar lá, então, ainda mais alguma coisa. Diz o seguinte: algumas brincadeiras são muito tradicionais e foram passadas de pai para filhos. Na próxima aula, nós vamos conhecer alguns desses exemplos, mas para a gente iniciar a próxima aula, nessa pesquisa que você vai fazer aqui, ó, né, com a pessoa mais idosa, ou né, com a pessoa que você vai escolher para fazer a entrevista, você vai fazer entrevista com ela. Vamos imaginar que você fez entrevista com uma avó, com um vô, com um tio, enfim. Depois você vai pegar e vai conversar com outro adulto que mora aí na sua casa, que pode ser o pai, pode ser a mãe, né, tudo, e vai perguntar para eles se eles também conhecem essa brincadeira que o entrevistado falou para vocês, tá bom? Por quê? Porque algumas brincadeiras, elas vão passando de geração em geração. Algumas brincadeiras, elas passam lá, começaram bem antes dos avós de vocês, né? E chegaram até os avós, aí depois os avós ensinaram para os pais, e pode ser que os pais tenham ensinado para vocês, ou pode ser que não, né? Mas essa é a oportunidade que você tem de descobrir que brincadeira é essa. Será que sofreu alguma modificação? Será que é uma brincadeira que você conhece e que você brinca? Se você brinca, muito bem, dá para você avaliar qual foi a variação que ela sofreu, qual foi a modificação que ela sofreu com o passar do tempo. Se é uma brincadeira que você não conhece, vale a pena você pedir para o adulto te ensinar como é que brinca com essa brincadeira. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá, hein, gente? Vamos focar nessa pesquisa, vamos fazer essa pesquisa direitinho, porque a gente tem muito a descobrir com as pessoas adultas da nossa família. Elas têm muitas coisas para nos ensinar e muitas coisas para nos contar, tá certo? Então é isso, eu espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!